Irmão, nós vamos avançar um pouco no nosso estudo do Salmo, uma reflexão na realidade, Salmo de número 62, eu tenho dado como título dessa reflexão, Esperança no Senhor. Nós já vimos, o que nós vimos na semana passada, foi que Davi está numa época muito frágil. Nós não sabemos qual foi o motivo que levou ele a estar nessa situação. Sabemos que a razão é uma traição, não se tem uma afirmação, ou então uma certeza se foi por Saul ou por Absalão, mas também eu entendo, isso particularmente, não é o pastor Hernandes Lopes, que esse salmo foi escrito, ou essa situação vivida por Davi, foi vivida num período mais próximo ao final da vida, né? Ele realmente está se sentindo muito abalado, enfraquecido, e além disso, devido à idade, ele também tem sofrido por causa da traição. Davi faz algumas falas. Ele fala com a sua própria alma, ele fala com os homens, os inimigos, ele fala com sua alma de novo e depois ele fala com Deus. Tá? Então, são algumas falas que aparecem aqui no estudo desses salmos. Nós vimos nos versículos 1 e 2 que Davi apresenta o Senhor como a sua única fonte de segurança. E também, no versículo 1, ele diz que só pode esperar no Senhor, somente em Deus, a minha alma espera silenciosa. Somente em Deus, única fonte de segurança, e espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Então, ele só tem esperança no Senhor, ele espera de forma silenciosa, né? Alguém já disse que essa é a melhor de todas as orações, orar silencioso, uma oração sem palavras. Mas também ele sabe quem é o autor da salvação. Deus é o autor da sua salvação e é ele que ele busca, né? E aí, no versículo 2 ele vai apresentar uma certeza. Esse Deus que é o autor da salvação é rocha, é salvação, alto refúgio, e ele diz no final do versículo 2, não serei muito abalado. Nos versículos 3 e 4, Davi começa a falar agora para os inimigos. No versículo 3, ele vai se lamentar porque a ação desses inimigos para destruir a dignidade, a reputação, a honra de Davi não dá trégua. Até quando acometereis vós a mim? Eles não desistiam, como se diz hoje em dia, não largavam o pé de Davi. Era uma perseguição ferrenha e contínua, constante, parecia que não tinha fim. Ainda no versículo B, Davi vai falar da crueldade desses inimigos. Até quando acometerei vós ao homem, todos vós, para o derrubardes? Eles estavam unidos com esse propósito de derrubar Davi. E de forma cruel, irmãos, eu disse que Davi estava, talvez, já com uma certa idade, e esse versículo, essa última parte do versículo 3, pode indicar nesse sentido, ou então, ele estava fragilizado devido à traição. Traição é algo que derruba a gente. Traição não é fácil, a gente fica sentindo mal, sentindo atacado profundamente, as bases, né? A nossa estrutura fica comprometida
por causa de traição. Os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Todo mundo aqui, de alguma forma, já se sentiu traído em algum momento. Davi então vai dizer, como se fosse esse homem que esses inimigos atacam, eles atacam esse homem, que é o próprio Davi, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. É essa a sensação de Davi. Aquelas estruturas feitas de pedra, com o tempo elas iam se desgastando e ficavam frágeis, né? O muro prestes a cair, daqui a pouco, com primeira chuva, o primeiro vento mais forte, tomba, né? Quando era mais novo, quando eu destruí, eu me lembro que quando a igreja que eu fazia parte comprou uma casa velha do lado, terreno, ela foi destruir aquela casa velha. Rapaz, é bom demais destruir as coisas. Diz que é uma terapia, né? Então você pegar, pá, quebrava, e tinha aquela parede próxima que você empurrava assim, dava uns golpes de Kung Fu assim, blá, caía. Jovem faz essas coisas, né? Joga tudo. Mas Davi está sentindo assim. Um vento qualquer, um sopro qualquer, uma pressão qualquer, era suficiente para Davi cair. E aqueles inimigos estavam se aproveitando dessa condição. Davi, olha o versículo 4, a primeira parte. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. A intenção deles era tirar a dignidade. A gente vai ficando um pouco mais velho. Aqui não tem ninguém aqui, eu posso falar isso, né? E talvez uma das grandes preocupações que a gente tem com a velhice chegando é a perda da dignidade. Senhor, me tire tudo, mas não tire a minha dignidade. Não é? E Davi está nesse sentido agora. E aqueles inimigos queriam tirar a dignidade de Davi. Talvez atacando a reputação de Davi, para que Davi viesse ao chão, fosse derrubado. Mas o versículo 4, a parte B, vai falar desse fingimento desses inimigos. Olha o que eles fazem. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Típico de inimigo, né? Irmãos, aquelas pessoas que nos louvam, te louva, não é? No sentido realmente de elogiar, e às vezes está constantemente elogiando, cuidado, não é? Cuidado, não ouça, né? Mas não se apoie muito, não, porque muitas vezes está te falando de um lado, na sua frente, ou então está falando palavras que não nascem do coração. Às vezes só tem hipócritas, não falam na frente uma coisa e atrás falam outra bem diferente, né? Está te elogiando, mas no coração está te destruindo, não é? Não é isso que de fato a pessoa deseja. Assim são esses inimigos, né? Um coração cruel e palavras macias, com palavras macias. Essa é a crueldade do inimigo. Aí, depois de falar, e primeiro ele fala para a sua própria alma, dizendo no versículo 1, somente em Deus, ó minha alma. Depois ele fala para os inimigos. E parece que depois de contemplar tanta crueldade, ele volta a falar com a sua própria alma. Isso no versículo 5, a partir do versículo 5. Ele fala de novo com a sua própria alma, versículo 5 a 7. Olha o que ele afirma lá no versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha esperança. Interessante, se você prestou bem atenção, o versículo 1, tem como colocar o versículo 1, por gentileza? Olha só o versículo 1. Somente em Deus, ó minha alma,
espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. O 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Está igual, tá? Porque dele vem a minha esperança. A única mudança do versículo 1 para o versículo 5 no 1 usa salvação e no versículo 5 usa esperança, não é? Esperança e salvação, irmãos, elas estão de mãos dadas. Deus é a nossa única esperança. Deus é a nossa única salvação. Dele vem a salvação, nele nós temos esperança. Sem Deus nós estamos sem salvação e sem esperança. E viver sem esperança e uma compreensão, uma palavra que pode substituir esperança é fé. Viver sem fé em Deus é viver no vazio existencial. É viver afligido constantemente pelas crises, pelas situações da vida. Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa esperança. Irmãos, aqui Davi está falando de salvação eterna, de ir para o céu. Aqui está falando de coisas da vida, coisas que eu e você podemos passar. Em Deus eu posso esperar, porque somente em Deus nós temos a salvação. Em Deus, está entendendo? São questões da nossa existência terrena. Ele é a nossa salvação. Ele pode nos salvar de diversas circunstâncias, do ataque do inimigo que quer nos destruir de alguma forma. Interessante que quem não confia em Deus, aliás, não confia em Deus de modo algum, quem não confia somente nele. Essa é uma expressão lá do pastor Hernandes Dias Lopes. Não confia em Deus de modo algum, quem não confia somente nele. Interessante. Se a sua confiança está dividida, então você não confia em Deus, de forma alguma. Para se confiar em Deus, tem que ser completamente nele, somente nele. Isso é repetido 2 vezes aqui, e não é à toa, não é? Cadê, né? Já era. Versículo 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Aí eu quero ver aqui também com os irmãos, volte lá no versículo 2, por gentileza. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. E no versículo 6, não serei jamais abalado. Quem está vendo aqui com Davi? Lá no início do seu canto, da sua oração cantada, ele está dizendo, não serei muito abalado, muito desmoralizado. Não serei, não perderei muito da minha estrutura, da minha firmeza. Mais interessante é que no versículo 6 ele vai dizer, não serei jamais abalado. Irmãos, o que pode ter mudado do versículo 2 para o versículo 6? O que mudou? A fé, a confiança. Entende? Ele começou dizendo para a própria alma, falando para a própria alma, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Depois ele fala para os homens e mostra a crueldade desses homens. Aí daqui a pouco ele volta para falar para a alma. Mas é interessante que ao contemplar a dificuldade da sua situação, ele não duvidou. Ao contrário, ele teve a sua confiança ainda mais fortalecida. Isso não derrubou Davi
em sua confiança. Eles podiam atacar Davi, mas não podiam atacar o coração de Davi. Entende? Eles podiam tentar tirar a reputação de Davi, mas a confiança dele se tornou inabalável. Se você for lá comigo, eu sei que de vez em quando eu volto a esse texto, mas fala comigo, Romanos capítulo 5. O que o sofrimento provoca? Qual é o produto final do sofrimento? Versículo 3, Romanos capítulo 5, versículo 3, eu vou ler aqui na minha versão. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas por que Paulo está dizendo que ele se gloria, além de se gloriar na esperança da glória de Deus, também se gloria no próprio sofrimento? Lembrando que tribulação é aperto, é angústia, é sofrimento. Mas por que está se gloriando nisso? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Uma outra palavra para perseverança é paciência. Paciência. Não é? Paciência, perseverança. Perseverança. Aonde que a sua paciência é testada? Aliás, eu ouvi de uma pessoa que até não é evangélica. Para que eu pedi paciência para Deus? Aí Deus mandou um monte de dificuldade. Mas foi isso. Aonde que sua paciência é desenvolvida, é testada? É em meio à dificuldade, é problema, tribulação. Então, a pessoa permanece firme, a pessoa permanece no caminho, permanece inabalável, não é? Então, a tribulação produz paciência, ou perseverança. E o versículo 4, a perseverança produz o quê? Experiência. Peraí, eu tenho um problema, uma luta, veio um desafio na minha vida, eu permaneço firme, eu vou permanecer constante. Isso tudo me leva a ter uma experiência. Isso tudo me torna mais experiente. Não é verdade, irmãos? Experiência com Deus, experiência com a sua graça, com o seu amor, com o seu cuidado. Aí Paulo continua. Então vamos lá. Tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Qual a outra palavra para esperança? Fé. O produto final das tribulações é fé. É mais fé. Entende? Pastor, Deus, por que eu estou passando por isso? Que situação terrível, que desafio tremendo. Irmãos, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe qual a intensidade da dureza do seu coração. E Ele então vai mandar sob medida. É lógico, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer que Ele não nos manda uma provação além do que possamos suportar. Juntamente com a provação, Ele nos manda o escape. Entende? Mas o que Deus quer com isso tudo? Irmão, Deus não está rindo, sentindo feliz com a aflição dos seus filhos de forma alguma. Mas o que Ele quer fazer com os seus filhos é gerar nele mais fé. Ele quer que os seus filhos se tornem mais parecidos com Jesus. Esse é o sentido do todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o sentido. Aí vem o versículo 7, eu já estou encerrando, eu prometo. Davi então vai declarar: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. A minha honra, a minha reputação depende de Deus. A minha força, o meu poder depende de Deus. E estando em Deus,
a minha forte rocha e o meu refúgio. Já perceberam quantas vezes que Davi volta a dizer rocha, forte rocha, refúgio? Isso não é por acaso. Irmãos, aquilo que conhecemos a respeito de Deus deve afetar a nossa oração. Deve estar incluído em nossas orações. Entende? Aquilo que eu conheço a respeito de Deus é que nos sustenta. Aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus é que nos sustenta no meio da provação. Aí de vez em quando a gente precisa falar assim: espera somente em Deus, ó minha alma. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Não é de mim, não é dos homens, mas somente de Deus. Amém, irmãos? Amém. Na próxima oportunidade, então, nós vamos avançar nesse texto. Ultimamente eu tenho mais prometido que vou encerrar, não, porque eu não consigo. É muita coisa para a gente degustar, né? É muita coisa para degustar. E é assim que a gente faz com uma comida saborosa. A gente come devagar para degustar. E assim a palavra do Senhor, o nosso alimento. Vamos ficar em pé, vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui, por revermos os nossos irmãos, mas em primeiro lugar, por estarmos em Tua presença em culto, ó Pai. Um culto dedicado à oração, já podemos orar, mas também um culto de louvor, como todo culto é, podemos cantar louvores, mas também ouvimos da Tua palavra. Obrigado, Deus, obrigado pela bênção que Tu nos dás de estar na Tua casa e de sermos fortalecidos pela Tua palavra. Também, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti mais uma vez o nosso congresso de surdos que vamos ter no sábado, a partir das 16 horas, ó Deus, que seja bênção, que a igreja participe, que surdos que não conhecem a Jesus possam vir aqui, quem sabe abrir o coração para Jesus, receber Jesus em suas vidas e terem suas vidas transformadas, ó Pai. Também aqueles ouvintes, ó Deus, que precisam de Jesus, quem sabe até alguns ainda se sentindo enfraquecidos na fé, que possam ser fortalecidos, ó Pai, por tudo que vai acontecer aqui no sábado. Também, ó Deus, eu peço a Tua bênção na Assembleia que teremos domingo após a EBD, ó Deus, que tudo concorra para a Tua honra e Tua glória. Guarda-nos, ó Deus, durante o restante dessa semana, protegidos pela Tua poderosa mão. Em nome de Jesus, amém.